Olá pessoal, boa noite, paz seja convosco, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro com a Escola de Sabedoria, sempre nas terças-feiras às 7h30 da noite. Nós temos um encontro bem bacana, bem legal, para nós aprendermos o que diz a Palavra de Deus dentro dessa riqueza de assuntos que nós temos discutido, temos passado para os irmãos em nome de Jesus, né? Graças a Deus, hoje, dia 20 de abril, de 2021, está, graças a Deus, começando a nossa Escola de Sabedoria. E agradecemos a Deus por mais esse dia. Vamos orar e pedir a Deus para que nos dê direção, porque nós sempre oramos antes de nós tratarmos de alguns assuntos. Porque a oração, ela nos ajuda a interpretar, nos ajuda a estar próximos do Senhor Jesus. E o que nós vamos fazer é tratar de assuntos espirituais. E a oração, ela dá o início a esses assuntos, para nossa assuntos espirituais que ajudam a nossa vida, o nosso crescimento nas áreas emocionais, financeiras, nas áreas familiares, enfim. Então vamos orar, depois você já corre lá, pega um papel, pega a Bíblia, para você ir notando já os nossos versículos, e os assuntos que nós vamos compartilhar hoje, em nome de Jesus. Vamos orar, pedindo a Deus para poder estar nos abençoando, nos conduzindo, nos direcionando de uma forma muito preciosa e poderosa para louvor e glória do nome dele, aleluia. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu, pela essa noite que o Senhor está nos entregando. Obrigado, meu Deus Todo-Poderoso, Pai, por esse momento tão precioso de aprendermos, ó Deus, sobre a Tua Palavra que é poderosa, a Tua Palavra que é maravilhosa, a tua Palavra que é rica, a Tua Palavra que é viva, a Tua Palavra que é luz para aquele que está em meio à escuridão, a Tua Palavra que é o caminho para aquele que está perdido sem direção. Pai, te bendizemos porque estaremos meditando, aprendendo, meu Pai, assuntos que estão ligados à Tua Palavra. Fale conosco de uma forma preciosa. Abençoe os Teus filhos que estarão conosco, compartilhando desse estudo, no nome de Jesus, tá bom? Em nome do Senhor nós oramos, Jesus, e te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Amém, amado de Deus. Então, nós estamos falando de um assunto bem bacana, bem legal e lógico, É um assunto que nós não passamos batidos, Nós procuramos enriquecer para poder trazer mais conteúdo, mais informação para os irmãos, e quanto mais conteúdo, mais informação, mais luz, porque a palavra conhecer, verdade, saber tem a ver com luz, e o não saber tem a ver com trevas, Ou seja, com o estado de ignorância. Quando nós aprendemos, os nossos olhos são abertos, há uma luz sobre a nossa vida, principalmente por causa da palavra de Deus, o próprio livro de Davi, A gente tem esse versículo-chave para nos fazer entender essa verdade. Davi diz que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus é luz para nós, para nos trazer não só para poder iluminar o nosso entendimento, mas essa luz que vem da palavra de Deus iluminar o nosso caminho, iluminar a direção que devemos tomar, as nossas escolhas, iluminar o nosso saber, para compreender melhor a vida e a vida que Deus tem para nós, como promessa em João 10, uma vida em abundância. Como diz lá em Lucas 18, quando Jesus tem uma conversa com um menino rico, um jovem rico, judeu rico, e Jesus pergunta, esse rapaz pergunta para Jesus: o que devo fazer para te seguir? Eu guardo a lei, eu jejuo, eu oro, eu leio. Então ele era um rapaz muito correto na sua vida, na sua conduta espiritual. Aí Jesus chega para ele, ele precisava ouvir isso, Ele precisava ter luz lá dentro dessa área da vida dele. Jesus chega e fala assim: olha, pega tudo que você tem, vende aos pobres, dê aos pobres e me segue. Aí ele ficou triste, abaixou a sua cabeça e foi tomando uma outra direção. Enfim, Pedro chega para Jesus e fala: olha, Senhor, nós deixamos tudo para te servir.
Aí Jesus vem para ele e declara: aquele que deixou pai, mãe, irmão, esposa e filho, por amor a mim, receberá ainda mais nessa vida, na vida futura e na vida do presente, aliás, nessa vida presente, no futuro e na eternidade. Olha que promessa maravilhosa dessa vida. Então, quando nós conhecemos as coisas de Deus, nós encontramos luz e luz para iluminar a nossa vida. Bom, então, dentro de hoje, se você quiser mandar uma pergunta, usa o chat. Hoje eu estou assim, muito bem assessorado, né? Hoje o Leozinho não pôde estar conosco. Um abraço para o Leozinho, um abraço para o irmão Márcio. Semana que vem o irmão Márcio vai estar conosco aqui, mas hoje eu estou muito bem assessorado. Está comigo a irmã Islane, olha que coisa maravilhosa, a minha esposa. E aí qualquer coisa, qualquer pergunta que você quiser soltar, fazer durante o nosso estudo dessa noite, dando continuidade a aprender sobre essa pessoa de Satanás. E talvez você fale assim: mas eu quero aprender sobre Deus. Não, você tem que aprender do nosso inimigo, né? E Deus, ele vai se revelando todo momento, todo instante. E a gente precisa entender o que esse inimigo faz, quem ele era. E tem uma palavra hoje que vai quebrar um negócio muito interessante, que algumas vezes já foi dita de uma forma talvez não preparada, não estudada, nem lida, já foi falado, e nós vamos quebrar o negócio aqui hoje, em nome de Jesus. Então nós estamos falando desse ser que é espiritual, mas tem assim, nas suas ações, um perfil espiritual. É um anjo, é um ser espiritual, é um ser dotado de espiritualidade, de um mover espiritual, mas que a sua conduta tem a parte da personalidade. Então, semana passada nós falamos sobre consciência própria. Hoje eu quero falar sobre direção própria. Então, o diabo, né, ou Satanás, ele tem uma direção, ele tem uma direção própria. Então, ele tem uma direção própria, ou seja, ele sabe para onde vai. Só quem tem poder de dirigir-se a si mesmo pode ir aonde deseja. Então, esse ser espiritual, nas suas ações, que mostra que há uma personalidade, ele tem uma direção própria, ele tem como se conduz a si mesmo, ele se conduz a si mesmo. Foi assim que fez com que ele fosse expulso do céu. Estou ansioso para falar aqui, mas deixa eu chegar lá. Ele foi expulso, então ele toma uma direção própria, né? Uma direção própria, uma direção pessoal, né? Ele toma uma direção própria. Quem toma uma direção própria pode ir onde deseja. Direção própria é uma direção sem consulta, ou consultou a si mesmo. A si mesmo. Olha só. Olha o perigo que nós enfrentamos quando nós, né? Lógico que nós não estamos falando que somos, né? Mas interessante, assim como ele tem uma direção própria, uma direção pessoal. Essa direção própria foi tomada baseada em si mesmo. Olha o que diz lá em Isaías 14. Vamos colocar aqui Isaías, voltando em Isaías 14, onde nós temos a base dessas informações, do 13, né, ao 14, e você vê lá que ele chega e diz: eu subirei, eu estarei, eu subirei, eu colocarei a minha casa acima do trono de Deus, no monte de Deus, estarei acima dos deuses. Então, foi uma direção própria, pessoal, tomada em si mesmo. Então, é uma direção que ele toma, né, baseado nele mesmo. Ele não consulta a Deus, ele não consulta os anjos, vamos dizer assim. Ele não há uma disposição para consultar alguma coisa, consultar alguém, consultar uma pessoa, consultar a Deus no caso. Não há consulta. Ele toma essa direção de si próprio, né?
Então vai. Então a primeira coisa que ele toma essa direção, né? Lá em Lucas, nós falamos semana passada, vou usar o versículo novamente, Lucas capítulo 11, 24 ao 26, que fala da casa, né? Da casa que foi limpa, né? Foi expulso o mal que estava ali, e ali ele vem e vai, eu voltarei, né? Ele toma uma direção própria, pessoal, ele faz uma consulta a si mesmo, ele fala, eu voltarei, e com ele leva mais 7 piores do que ele. Aí semana passada nós falamos, né, da luxúria, da avareza, do orgulho, da inveja, falamos daqueles pecados, né, que usamos até de uma forma baseada nos 7 pecados capitais, que consome a vida do homem. Falamos da glutonaria, falamos de algumas coisas bem bacanas semana passada, sobre esses demônios que voltam sobre eles, né? Esses demônios que voltam para essa casa junto com ele. E nós vimos até um exemplo também, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, 19 e 21, onde fala os frutos da carne, as obras da carne, aliás, os frutos do Espírito Santo. E nós, um parênteses aqui, esse será o nosso assunto dos nossos encontros no programa Encontro com a Palavra, meio-dia, segunda, quarta e sexta. Essa será a nossa próxima série agora em maio, se Deus quiser. Começaremos dia 3 de maio, segunda-feira, essa nova série, Obras da Carne e Frutos do Espírito, que tem muito a ver com a vida cristã. Mas voltando para cá, então o diabo ele tem uma direção própria, uma direção pessoal. Então ele toma a direção, como está lá em Lucas capítulo 11, versículo 24 e o 26. Continuando, anda ao derredor de alguém. Olha só que bacana, olha só, hein? Vamos lá? Deixa eu tirar a folha aqui, porque nós estamos destacando essas folhas. Então, ele tem direção própria. Então, o que acontece? Se ele tem direção própria, se ele vai aonde ele quer, olha o que diz em 1 Pedro 5,8. 1 Pedro, vamos ler lá, 5, versículo 8. Aqui está o ser humano. Esse é o ser humano. É o meu ser humano. Você desenha melhor aí, mas esse é o meu. Ok? Então aqui está o ser humano. Então o que a Bíblia Sagrada diz em 1 Pedro 5,8? Vamos lá? 1 Pedro 5,8. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada diz no livro de 1 Pedro 5,8. Vamos lá? Opa, maravilha! 1 Pedro 5,8 diz assim a palavra do nosso Deus. Olha só que coisa bacana. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele fala na linguagem de hoje, ele fala que esse leão está nos rodeando de redor. Então aqui, ó, ao redor, né? Ao redor. E ao derredor. Por que está ao derredor? Pronto. Por que está ao derredor? Aqui está os anjos. Os anjos do Senhor do nosso lado. Ao nosso redor, diz o texto sagrado, está os anjos. E ao derredor está o diabo. Então ele está aqui, ó. Esse é o cristão. Ao lado do cristão, da pessoa, do crente, estão os anjos. Eu estou falando do cristão. Pedro trata muito bem. Estejam alertas, fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Para devorar, para devorar. Então, ele está ao nosso derredor, porque ao nosso redor está os anjos de Deus.
Ao nosso redor estão os anjos nos guardando, nos protegendo, nos livrando de tudo que é mal. Então ele está ao derredor, querendo fazer alguma coisa para poder pegar esse cristão. Então ele fica rugindo, ele fica ao derredor, né? Esse rugir, ele fica buscando meios para atingir esse cristão que está aqui. Então, por isso que Pedro ele fala algo muito importante, que nós devemos o quê? Vigiar. Né? Ele coloca aqui uma coisa muito interessante. Ele coloca para nós uma situação. Eu estou aqui, os anjos estão ao meu redor, mas Satanás, o diabo, está ao meu derredor, rugindo, né? Se apresentando, se mostrando, anunciando, né? O rugir é o anunciar do leão, como Pedro fala, como um leão. Então ele está aqui, ó, ele está aqui igual um leão, ele está aqui como igual um leão, rugindo. O que é o rugir do leão? É o anúncio, é o anunciar, é o se apresentar, é o se manifestar. Então, o diabo está ao nosso derredor, porque ao redor estão os anjos. Nesse derredor, ele está se apresentando. De que forma que ele pode se apresentar? Com prostituição. Como que ele pode se apresentar? Com mentiras, com engano, com falsidades, com vícios, né? Com pecados. Então, vamos resumir todo esse pacote numa só palavra: pecado. Então ele fica rugindo, então ele fica anunciando, ele fica se apresentando, ele fica se anunciando, né? Se apresentando, se notificando ao nosso derredor, para ver se ele consegue nos atingir. Por isso que Pedro fala para vigiar, porque ele tem a direção própria. Ah, pastor, mas eu não quero que ele fique ao meu derredor. Não tem como. Ele vai estar, infelizmente. Do nosso lado estão os anjos, ao derredor está o diabo, rugindo, se anunciando, se apresentando, se oferecendo, se mostrando que está presente. E ele tem feito isso. Olha as notícias na televisão, olha as tragédias, olha as coisas que estão acontecendo, olha o que está acontecendo com muita gente, olha o esfriar, olha o abandonar, o distanciar, olha quanta coisa está acontecendo, olha quanta coisa está surgindo, olha quantas pessoas estão desistindo, e não é desistindo porque quando começa a desistir é porque foi preso por ele. Ele anunciou alguma coisa e a pessoa caiu. Ele se apresentou e a pessoa não vigiou, não vigiar. Aqui é interessante que a gente às vezes pensamos muito mais em orar do que vigiar. A palavra primeiro vem vigiar e orai. Né? Primeiro vem vigiar. Vigiar e orai para que não entre em tentação. Por quê? O leão, o diabo, esse leão que está ao nosso derredor, está anunciando tentação sexual, tentação financeira, tentação de poder, tentação de tantas coisas. Ele vai anunciando, ou seja, o seu rugir é o anunciar. Você está numa selva, suponhamos que você esteja num safari lá na África e você está percorrendo lá os caminhos lá que o turista, o guia vai te levar. Aí o leão está rugindo, vê aquele barulho, percebe-se que o leão está próximo, que esse animal está próximo. Ele anuncia através do seu grito, do seu barulho. O Satanás também tem anunciado através de muitas coisas. Ele tem anunciado que está ao derredor. Nós temos que vigiar. Ele está anunciando os vícios, ele está anunciando os pecados, ele está anunciando as maldades, ele está anunciando tanta coisa. E se nós não vigiarmos, nós vamos ser engolidos por ele. Nós vamos ser presas dele. Ele vai nos pegar. E o interessante, me desculpe a colocação,
não estou falando isso para amedrontar e nem trazer assim um estado de temor, de medo em ninguém, mas o diabo não tem pressa. Você já viu um leão caçando? Você já viu como ele tem paciência? Ele não ataca de primeira, ele fica olhando, ele fica analisando, ele fica pensando, para depois ele dar um salto sobre a sua vítima e abocanhar a sua vítima. Olha que coisa interessante. O interessante é que muitas vezes o animal, quando você vê o leão, pegando um momento de ilustração, quando o leão vai caçar, ele tem dois locais onde ele pega a presa. Olha que interessante. Ele pega a presa pelo pescoço, então ele estrangula a presa no pescoço, e também parte traseira, que é a parte da impulsão, né, que impulsiona o animal, a presa, a sair, a correr. Se nós olharmos isso de uma forma espiritual, se nós olharmos de uma forma ilustrando, né, no mundo espiritual, primeiro, ele tira o diabo, né, olhando nesse perfil, nesse exemplo de caça do leão, se ele, quando o leão vai na musculatura traseira, ele está tirando o quê? A força da presa sair. Então ele vai tirando aquilo que nos impulsiona. O que nos impulsiona na direção de Deus? O que nos impulsiona para Deus? Olha que coisa interessante, olha que coisa bacana. O que nos impulsiona estar na presença de Deus? O problema? Olha, pode ser um impulso, pode ser uma força que me impulsiona para ir para a direção para Deus. O amor, ótimo, coloca aí, me responde aí no chat aí, o que te impulsiona ir para a direção de Deus? O que te impulsiona? O que te faz se jogar na direção de Deus? O problema, o amor, a fé, o que faz você se projetar para Deus, ou seja, para sair dos laços, para sair dessa ser preso por Satanás? O que ele faz? Ele às vezes vai aonde a pessoa se impulsiona para Deus, para evitar a pessoa de correr para Deus, ou seja, escapar das suas ciladas. Ou, às vezes, ele vai, né, como o leão, vai no pescoço para poder o quê? O animal, estrangular o animal, ou seja, no mundo espiritualizando, né, falando de uma forma espiritual, às vezes o diabo pode vir tampando o nosso louvor a Deus, tampando o nosso poder de oração, né? Querendo cancelar o poder de oração, cancelar o louvor, cancelar o falar em língua estranha, batismo do Espírito Santo, aleluia. Não sei se você percebeu, todo momento na igreja, num instante, a gente busca o Espírito Santo, a gente tem procurado buscar o Espírito Santo, às vezes antes de uma mensagem, no meio de uma oração, a gente está com a tendência de buscar o Espírito Santo, buscar a presença do Espírito Santo. Então o diabo pode vir assim, tentando tampar, sufocar, para que a gente não ore, para que a gente não busque o Espírito Santo, para que a gente não glorifique e exalte o nome de Deus, para que a gente venha murmurar e não exaltar o nome de Jesus. Preste muito bem atenção. Olha os ataques desse ser do leão, para você entender que o inimigo, às vezes, ele tem também essa atitude. Então, vamos lá. Se você quiser participar, o que te impulsiona para Deus? Responde aí. O amor, a necessidade. O que te impulsiona para Deus? O que te joga para os braços do Senhor, aleluia? Será que é o louvor? É o amor? É o Espírito Santo? O que te faz, né? Se projetar para Deus, escapando, né, das garras do inimigo do leão? Participa aí. A minha esposa está aqui, me auxiliar. Hoje eu estou muito bem aqui. Glória a Deus, aleluia. Aí ela vai passar para a gente. Eu quero falar o seu nome para a gente estar participando junto aí, se você puder. Você entendeu aqui? Então, ele é um ser de direção própria. Então, ele está, para nós encerrarmos aqui, olha que legal, nosso cristão está aqui no meio. Sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida emocional, sua vida espiritual. Ao lado, do nosso lado, estão os anjos. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor.
Ao derredor está o diabo, como leão, rugindo, para ver se pega o cristão. Por isso que Pedro fala, vigiar, porque ele é como leão ao nosso derredor. Valeu? Maravilha? Concluímos, portanto, que o diabo tem uma personalidade pessoal, ou seja, é uma pessoa, ou seja, na forma de agir, na forma de executar, na forma de fazer. Pois é detentor de todos esses poderes. Pois por isso Deus conversa com o diabo, tratando sem nenhum subterfúgio, como um ser pessoal. Então, olha só, às vezes as pessoas brincam, né? Brincam com Satanás, aquela coisa toda, né? Brinca com esse ser espiritual, brinca, né? Fazem um punhado de coisa, mas o Senhor tratou ele de forma pessoal. Vamos lá? Ele foi tratado de forma pessoal. Olha só, vamos lá? Vamos colocar os versículos aqui para você anotar aí também. Anote os versículos para depois você ler. Nós vamos ler junto aqui, ó. Jó, capítulo 1, versículo 7. Versículo 7 ao 12, né? E depois, capítulo 2, no versículo 1 ao 7. Então aqui Deus está tratando Jó como uma pessoa, sem nenhum subterfúgio. Aqui nós já falamos desses versículos, nós já lemos, vou deixar anotado aí para você estar lendo aí. Então Deus trata esse ser como uma pessoa, lá no livro de Jó, capítulo 1, verso 7 e 12, e no capítulo 2, do 1 ao 7, ok? Ele é um espírito, porém caído e imundo. Então ele é um espírito, né? Como nós falamos, na sua forma de fazer, de agir, ele tem a forma pessoal. Mas ele é um espírito caído e imundo. Procure, vamos lá, decaído, vamos colocar aqui para acertar, decaído. Então, ele é um espírito decaído e imundo. Vamos saber o que é isso. Então, o diabo é visto pessoal por causa da sua forma de agir, né? A sua ação, para a gente compreender quem ele é, mas ele é um espírito decaído e imundo. Ele é decaído e imundo. Já vimos no início desse capítulo, o diabo é um anjo, ou seja, um ser angelical e espiritual. Ao ser criado por Deus, o diabo era um ser espiritual angelical. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui para você entender legal, para a gente compartilhar bacana. Vamos lá? Bem bacana aqui, para a gente poder estar visualizando, você está anotando também. É bom que você anote, caso você perca uma anotação, você fala conosco e a gente reproduz para você. Então, ele foi criado por Deus, um ser espiritual. Então, ele foi criado por Deus. Ele foi criado por Deus, né? Por Deus. Ele foi espírito angelical, ser criado por Deus, espiritual, ele é angelical, né? Ele foi criado angelical, porque ele era um anjo, né? Ele era angelical, então ele era um querubim, um anjo. Olha que coisa fantástica. Então ele foi criado por Deus, ele era espiritual, angelical, e por ser angelical, ele era um querubim, né? Criado por Deus. Perfeito em todos os aspectos, perfeito. Meu Deus do céu, hein? Aí você pode dar um nó na cabeça da gente, né? Não dá? Por que um ser criado por Deus, espiritual, angelical, um querubim, um anjo, né? Vou colocar aqui, ó, um anjo. Porque perfeito, por que esse ser cai? Ele é destituído de tudo isso. Vamos lá em Ezequiel capítulo 28.
Lá em Ezequiel capítulo 28, a gente vai voltar a ler essa parte. É muito importante que a gente veja isso. Ezequiel 28, do 12 ao 19. Olha só. Homem mortal, cante uma canção. Ezequiel 28, 12 a 19. Vamos lá. Olha só. Homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim que o rei Tiro vai ter. Diga-lhe que eu, Senhor Deus, digo isso. Você era um exemplo de perfeição, era um sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo, rubi, diamante, topázio, berilo, ônix, jaspe, safiras, esmeraldas, granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Olha que ser fantástico. Ele usa a queda do rei de Tiro, ele usa esse exemplo, essa metáfora, essa figura de linguagem para poder mostrar a grandeza de Satanás, a grandeza do diabo. Olha que coisa fantástica. E eu fiz de você um anjo protetor com as suas asas abertas. Você vivia no meu Monte Santo e andava pelo meio das pedras brilhantes. Sua conduta foi perfeita desde um dia que foi criado até que você começou a fazer o mal. Você ficou ocupado comprando e vendendo, e isso levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu humilhei e o expulsei do monte de Deus, no meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e a sua fama o fez perder o juízo. Então eu o julguei no chão, a fim de servir de aviso para outros reis, outros seres, celestiais. Você foi tão desonesto nas compras, vendo seus lugares de culto foram profanados, e por isso pus fogo na cidade e queimei completamente. Todos os que agora olham para você estão vendo que você virou cinzas. Você está acabado para sempre, e todas as nações que o conheceram estão apavoradas em meio do que aconteça, com medo que aconteça a mesma coisa com eles. Então você vê o que aconteceu com ele. Então, preste muito bem atenção. Preste muito bem atenção. Me perdoe a minha forma de colocar, mas eu quero quebrar uma frase que surgiu no meio da igreja, não concordando com a Bíblia Sagrada. E preste muito bem atenção. Deus nunca criou o mal. Deus não criou o mal. Porém, como já vimos, desde o momento da sua queda, com a consequente condenação e degradação que fora querubim perfeito, deixou o ser pelo poder e glória, majestade e justiça de Deus. Entretanto, apesar de caído, continuou sendo um ser espiritual como antes era. Porém, após a sua queda, já que o diabo é o príncipe ou o principal dos demônios, então Deus não cria o mal. Ele não criou Satanás, ele não criou esse ser espiritual, angelical, que é anjo, querubim perfeito. Ele não criou o mal. O mal nasce no coração dele. O mal brota no coração dele. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, Deus criou o mal. Deus não criou o mal. Deus criou tudo perfeito. Como que Deus vai criar o mal? Como que Deus vai instituir o mal? Deus não criou o mal. O mal apoderou-se do coração dele. A maldade foi brotando no coração dele. Foi surgindo no coração dele. Quando Deus, olha o que a palavra de Deus fala. Ele cria um ser perfeito. E olha a grandeza desse ser angelical, esse anjo chamado querubim de luz, onde ele tinha todas as pedras preciosas como vestimentas. Olha o que fala. Ele andava no meio das pedras preciosas, havia objetos de ouro nele. Olha que coisa sobrenatural. Quem era esse ser? Então Deus criou perfeito. Só que
esse estado de perfeição virou queda, virou ruína, porque veio no coração dele o que acabamos de ler aqui: orgulho, vaidade, né? Em Isaías fala: vou colocar o meu trono acima do trono de Deus, então eu vou ser mais do que Deus, eu vou ser mais poderoso que Deus. Olha, isso fez com que ele caísse, mas Deus não criou mal, Deus criou perfeito. 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 Só que o perfeito começou a deixar o seu coração a se contaminar. Vimos que ele tem domínio próprio de si mesmo, então ele começa a querer tomar decisões próprias por si mesmo e acabou trazendo a queda para ele. Então, porém, como nós já vimos, desde o momento da sua queda, como consequente condenação e degradação. A sua queda foi consequente, foi algo que aconteceu consequentemente. Então houve uma causa. Qual foi a causa? Orgulho, vaidade, soberba. Qual foi a consequência? Condenação e degradação. Causa. Eu gosto muito de usar esses dois termos. Eu aprendi muito quando estudávamos história, muitos anos atrás. Causa. O que causou, o que trouxe isso? Orgulho, vaidade, soberba. Tudo isso. Qual a causa que tirou ele do céu? Qual foi a causa? Orgulho, vaidade, soberba. Vamos resumir nessas 3 palavras. Não está no estudo, não. Está aqui, a gente está completando, ou seja, estamos enriquecendo. Falo isso para a glória de Jesus, é lógico, enriquecendo, né? Então, ele foi criado por Deus, em ser espiritual, angelical, um anjo, um querubim, perfeito, perfeito. Ezequiel 28, uma figura de linguagem, Deus usando, falando desse ser perfeito. Qual foi a causa de sua queda? Orgulho, vaidade e soberba. Qual foi a causa da sua queda? Orgulho, vaidade e soberba. Resumindo todas as suas ações, essas 3 palavras. Então, essa foi a causa. Consequência. Isso é legal. Como eu falei para você, eu gosto sempre de pensar nessas formas. Causa e consequência. Então, a causa foi orgulho, vaidade e soberba. Então, qual foi a consequência disso? Então, vamos ver agora o que trouxe como consequência. Olha o que acontece aqui, ó. Consequência. O que aconteceu? Consequência. Acabou os termos, acabou tudo. Então vamos só na simples e objetivo. Consequência foi a condenação. Entendeu? Foi a condenação. A degradação. Vamos pegar Vamos colocar auxiliar para trabalhar hoje? Então eu vou pedir à minha esposa que ela entre lá no Google e busque o significado da palavra degradação. Condenação a gente já sabe. Condenação, então foi a consequência. Causa, soberba, vaidade e orgulho. Consequência, condenação, degradação, né? Então, decaído. Vamos colocar aqui também decaído. Então vamos pegar o que quer dizer degradação. Decaído. Então, consequência, causa. O que causou a queda desse ser perfeito? Deus não criou mal. Esse mal veio no coração dele através dessas 3 palavras: vaidade, soberba e orgulho. Deus criou tudo perfeito. Crivei a palavra perfeito aqui. Pus um crivo na palavra perfeito. Deus criou tudo perfeito. Só que, como por exemplo, vamos colocar lá, vamos voltar lá no jardim do Éden, né? Como ele fala, você estava no Éden de Deus, ou seja, no jardim. Olha que coisa fantástica. Diz alguns escritores que Satanás fez tudo
porque ficou invejado de Deus, porque Deus criou o ser humano, né? E ele fala aqui, alguns escritores dizem que essa tendência dele querer ser mais do que Deus, porque Deus estava dando toda a atenção à sua criação. E aquilo veio como algo no coração dele, e ele acabou criando, né, deixando isso nascer no coração dele, acabou sendo condenado, degradação e decaído, né? Vamos dizer, o que significa degradação? Vamos lá? Substantivo feminino, ação ou efeito de degradar ou se degradar, depravação de ordem moral, aviltamento, ação de destruir ou estragar, destruição, degradação atmosférica. Degradação quer dizer, vamos lá, deixa eu colocar aqui, ó. Degradação, destruição, que mais? Ação de destruir ou estragar. Ó, Destruição, degradação. Então vamos deixar aqui destruir. Vamos assim, destruir. Depravação de Depravar. Depravar. Olha o que acontece com ele. Significado de degradação. Ele perde tudo, né? Depravou-se, né? Foi destruído, teve destruição, depravação, né? Ele perde tudo, né? Então houve como consequência condenação, você já sabe o significado, degradação e decaído, né? O que significa a palavra decaído? Vamos lá, vamos encontrar o significado para a gente colocar aqui também. Então, esse querubim perfeito, que fora querubim perfeito, deixou de ser por causa do poder de Deus, da glória de Deus, da majestade e justiça de Deus. Então essas ações, o poder, a glória, a majestade e a justiça de Deus, essas 4 palavras, essas 4 ações, fez com que esse querubim sofresse essa consequência. Sua condenação, sua degradação, que é destruir, depravar, e decaído. Ele foi decaído. Que decaído quer dizer arruinado, decadente, ó, empobrecido. Ó, o que foi, ó? Decaído. Arruinado. Decadente. Olha, decadente. Empobrecido. Ó. Que se inclinou pendente. Empobrecido. Olha só a palavra decaído. Tá? Não, vou deixar empobrecido aqui. Empobrecido, tá? Deixa eu colocar aqui, fui corrigido aqui. Empobrecido, vamos lá, desculpe. Empobrecido, vamos lá. Olha o que ele se torna. Olha o que esse ser espiritual se tornou. A consequência que veio sobre ele, por causa dessa causa, o que causou isso? Causa orgulho, vaidade e soberba. Trouxe como consequência a sua queda. A consequência da sua queda trouxe condenação, degradação, que destruição e depravar. Esse ser foi destruído, foi tirado da sua glória, foi expulso do meio das pedras preciosas. Sua roupa preciosa foi tirada, o seu ouro foi tirado, se tornou um ser decaído. Decaído quer dizer arruinado, quer dizer decadente, quer dizer empobrecido. Então esse ser espiritual, ele traz consigo essas consequências. Olha! Então você pode deduzir a seguinte coisa. Então você pode deduzir muitas coisas aqui, ó. Olha só que coisa interessante. Quer ver? Deixa eu falar uma coisa com vocês, para fazer vocês pensarem. Quando a rainha de Sabá viu Salomão, a glória e grandeza do reinado de Salomão, preste muito bem atenção. Quando ela foi fazer uma visita, e ela levou pedras preciosas
para Salomão, como oferta, como um tributo, como, por exemplo, eu vou visitar um rei, então eu vou levar algo precioso para esse rei. Poderia ser uma capa de ouro, ou um baú com ouro, enfim, poderia levar alguma coisa de honrar esse rei. A África, ela foi muito rica. A África já foi muito rica. Mas olha o que Satanás fez na África. Ruinou, decadente, guerra civil, terra de ninguém, empobreceu aquele lugar. Olha, irmãos, o que esse ser decaído traz na vida da pessoa, arruína a vida da pessoa, faz com que ela se torne, tenha uma vida decadente, vai decaindo, caindo, e depois empobrece a pessoa. Quantos de nós não estávamos nesse estado, hein? Nós encontramos Jesus, o nosso Jeová Jiré, e nos tirou da ruína, da decadência e da pobreza, hein? Olha para a sua vida agora, campeão. Abre a sua geladeira agora e dê glória a Deus, aleluia. Olha o seu armário agora, abre e dá glória a Deus, aleluia. O carro lá na garagem, a moto, dá glória a Deus, aleluia. Porque muitos de nós estamos decaídos, destruídos, depravados, né? Ou seja, um estado moral destruído, depravado. Vivíamos na direção de Satanás, estávamos arruinados, decadentes e empobrecidos. E o que acontece quando a gente encontra com Jesus? Viu como é que esse ser é violento? Viu como é que ele está ao nosso derredor, querendo nos pegar para nos destruir, para nos abater, nos levar a toda essa situação? Obrigado, meu amor, Deus te abençoe. A levar a toda situação? Olha que coisa interessante. Então, entretanto, apesar de decaído, continuou sendo um ser espiritual. Antes o era, como era. Então, apesar de ter sido decaído, arruinado, decadente, empobrecido, ele continua sendo um ser espiritual. Porém, na sua queda, já que o diabo é o príncipe, o principal dos demônios. Então, agora, toda essa ação, ele é o principal dessas ações. Vou colocar alguns versículos aqui, para poder nós deixarmos para a leitura. Então, ele se tornou o príncipe, príncipe, oh meu Deus do céu, que é o principal, vou colher aqui e tal, ele se tornou príncipe, então ele se tornou principal dos demônios. Vamos lá? Mateus 9:34. Tem alguém participando aí? Se tiver, chama para a gente poder fazer aqui, participar. 12, Mateus capítulo 12, versículo 24. Marcos, capítulo 3, versículo 22. Marcos 3, 22. Lucas 11, 15. Lucas 11 e 15. Deus o fez um espírito imundo. Vamos lá, espírito imundo. É lógico, decaído vai ficar algo imundo. Está escrito Mateus 12, 44. Mateus 12 e 43, né? 12, 43, desculpe. Depois nós vamos encontrar também em Marcos 5, 2. Marcos 5, 2 e Lucas 4, 33. Ok? Tá aí esses versículos desse príncipe, né? Esse principal dos demônios. Aqui estão os versículos, Mateus, capítulo 9, 34, capítulo 12, versículo 24. Aqui
Aqui está Marcos, capítulo 3, versículo 22. Está dando para ver direitinho, amor? Está dando? Lucas 11, 15. Espírito imundo é o principal dessa imundícia. Deus me perdoe. O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida. Mateus 12, 43. Lucas 4, 33. E Marcos 5, 2. São esses versículos que gostaríamos de deixar para você meditar, para você pensar, para você examinar. Após sua condenação, é que passou a ser diabo. O nome significa acusador e caluniador. Posso aqui? Posso, né? Eu vou passar aqui rapidinho. Eu estou guardando essas folhas. Caso você deseje essas folhas, é só me pedir lá, para depois você anotar direitinho e estar lendo em casa, e com certeza o Espírito Santo de Deus vai falar com você de uma forma mais poderosa, ele vai falar contigo de forma poderosa e maravilhosa, aleluia. Então, após a sua condenação, é que ele passou a ser o mal. Então, Deus não criou o mal após a sua condenação. Por exemplo, o camarada, ele furtou uma bicicleta. Ele vai ser preso, ele vai ser condenado. A partir dessa condenação, ele vai assumir o estado de prisão. Então, por exemplo, lógico que é um exemplo meio vago, né? Mas só para nós termos uma ideia, Deus criou tudo perfeito. Após sua condenação, é que ele se torna o mal. Então, a sua condenação, ele passou a ser o diabo, que significa acusador. Então, o que acaba acontecendo com ele? Ele se torna, depois da sua condenação, ele se torna diabo, que quer dizer acusador, olha, acusador e também caluniador, nosso Deus, caluniador, meu Deus do céu. Olha que duas situações terríveis, olha que situações terríveis. Então, para você ter uma ideia, depois da sua condenação, ele se torna mal. Deus não criou o mal. Não aceite isso em nome de Jesus. Deus criou tudo perfeito. Aí houve a causa da sua queda, orgulho, vaidade e soberba. Veio a consequência, decaído, degradado e condenado. Após a sua condenação, ele se torna diabo, que quer dizer a palavra diabo, acusador e caluniador. Caluniador, o que quer dizer caluniador? Vamos lá? Vou pedir aqui a minha auxiliar, privilégio minha hoje, né? O que quer dizer caluniador? O que vem aqui? Acusador, tudo bem, mas vamos ver o que quer dizer caluniador? Isso eu quero só te trazer essa informação, porque às vezes nós estamos cometendo coisas que pertencem a Ele. Viu, amados de Deus? O que quer dizer para nós? Calúnia na Bíblia. A calúnia é qualquer mentira proferida contra uma pessoa, mas Neemias não firmava suas palavras em mentiras, mas em verdade. O significado da palavra caluniador? Vamos lá. O seu significado, vamos dizer, espera 2 minutos. Já que, brincadeira, lógico, já que você não está participando, eu vou ajudar você a participar aí, né? Já que você, né, no chat aí você pode notificar aí. Difamadores, ultrajadores. Vamos lá, caluniador quer dizer difamar. Difamar. O que é difamar? Não é falar mal? Não é dizer coisas mentirosas? Difamar é falar mentira. Né? Falar mentiras. Caluniar, difamar, mentir, ultrajar. Opa! Meu Deus do céu. Olha só. WhatsApp família. Caluniar, difamar, caluniar, mentir,
contra o outro, ultrajar contra o outro, difamar o outro. Então o que acontece? O diabo, então esse mal acontece, vem à tona depois da sua condenação, diabo se torna acusador e caluniador, que quer dizer difamar, mentir, ultrajar, e lá está lá em Jó, capítulo 1, vou colocar aqui, ó, Jó, capítulo 1, do 9 ao 11. Ele faz calúnia de Jó, né? Ele começa a mentir sobre Jó, falar que Jó estava próspero porque Deus tinha prosperado, falando de uma falsa religião, de uma falsa espiritualidade, ou seja, uma espiritualidade, uma religião na base da troca. Ele te adora, te exalta, porque o Senhor dá tudo a ele calunia de Jó, ele difama Jó, né? Ele fala mentira da vida de Jó. Aí Deus faz o primeiro teste, Jó rasga tudo e diz: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Aí o que acontece? O diabo vai outra vez diante do trono de Deus, aí Deus fala assim: você viu meu filho Jó? Aí ele fala assim: olha, de tudo que ele tem, a saúde dele é importante, deixa eu tocar na saúde dele, deixa eu tocar na pele dele, na carne dele. Deus vai e permite que ele toque. Aí Deus fala assim: na alma dele não, mas no corpo você toca. O diabo botou uma enfermidade no corpo de Jó, que jogava pus o dia todo para fora, purgava, se raspava, te cobria-se de cinza para poder secar aqui, depois tirava. Ficou um estado horroroso, horrível. Aí o que acontece? Aí ele rasga a sua roupa, tira tudo, nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar, e ali exalta Deus. Quando a mulher fala assim: olha, meu Jó, nega o teu Deus e morre, velho, desculpa a expressão, nega o teu Deus e morre, a mulher está falando como louca. Então, ali, por que Deus permitiu isso? Por que a gente vê Satanás nessa situação, o diabo nessa situação? Ele vai, acusa Jó, faz uma calúnia de Jó, que quer dizer difamar, mentir, ultrajar sobre a vida de Jó. Então, por isso que ele se torna esse ser acusador. No capítulo 2, versículo 4 e 5, a gente também encontra essa mesma ação do inimigo na vida de Jó, mostrando quem ele é, o que ele faz em relação à vida do homem, ok? Então vamos lá. Portanto, vamos lá? Então vamos lá, ó. Portanto, o surgimento do diabo como espírito decaído e imundo aconteceu apenas tão somente após a desobediência a Deus, com sua consequência, a condenação. Repito, Deus não criou o mal. Senão você vai acreditar numa doutrina oriental do Yin e Yang, do positivo e do negativo. Senão você acredita no homem e na mulher que está dentro do homem. Olha que situação. Então você não pode acreditar nisso. Você tem que acreditar no que está na Bíblia Sagrada. Deus criou tudo perfeito. Ele foi criado de uma forma perfeita. Mas se torna um espírito decaído, se torna um diabo por causa da desobediência a Deus e com consequência a sua condenação. Aí você fala assim: então o homem é bom? O homem é bom. O homem apenas se desviou, se distanciou de Deus. Se o homem volta para Deus, o homem começa a ser bom. Quando o homem volta para Deus, o homem começa a produzir frutos bons. A obra da carne é vencida pelos frutos do Espírito. Vai ser nossa série no encontro com a palavra no mês de maio em diante. Vai ser muito bacana, muito bacana. Vai ser muito legal mesmo. Enfim, então, Deus criou o homem bom. O problema do homem é distanciar-se de Deus, da palavra de Deus, do ser moral de Deus, entendeu? O livro de Eclesiastes fala que nós temos coisas de Deus em nós, né? Dentro de nós. Então, quando nós nos afastamos, nós ficamos mal. Por que o enteado mata o filho da sua esposa? Porque ele se distanciou de Deus.
Por que um amigo, ele mata a sua amiga através de um jogo de videogame? Porque ele se distanciou de Deus. E o diabo começou a usar a mente dele para fazer o mal. É simples, é muito simples isso. É lógico que existem muitas coisas envolvidas nisso. Gostaria muito de falar coisas, e a bem da verdade, esperamos um tempo para poder falar sobre isso. De falar sobre essas situações emocionais que abrem brechas para o diabo. Como a história desse rapaz que quase degolou a sua amiga dentro do quarto. Foi um assassinato horrível. Né? Foi até uma reportagem, e passou em alguns programas, infelizmente. Por que ele faz isso? O que ele escreve? Como que ele estava naquele momento? Como que ele está agora? O estado dele de arrependimento. Mas ele tem um histórico na família que levou ele a essa situação. Olha que coisa interessante. Então, se o homem busca Deus, quero te falar, nós tivemos 3 anos, não querendo ser repetitivo, mas eu falo isso para a glória de Deus e também para motivar você a fazer a obra de Deus. Eu tive 3 anos dentro de uma penitenciária. Ali tinha homens ruins, homens maus. Eram maus e ruins porque estavam distantes de Deus. E o se distanciar de Deus fez com que levou eles a fazer coisas más. Quando se voltou para Deus, pronto. Eles se tornaram homens abençoados. Saíram, hoje tem profissão, hoje tem gente que é até funcionário público. Outro dia, há um tempo atrás, nós alcançamos um irmão que trabalhava dentro da penitenciária de Linhares. Nós alcançamos o coração dele, ele se converteu para a glória de Jesus, graças a Deus. E uma vez na sua casa ele falou, ele me colocou certos nomes que hoje estão na igreja, em outras igrejas, servindo a Deus, glorificando a Deus e trabalhando de uma forma bacana. Por quê? Porque abriu o coração para o Senhor. Assim sendo, Deus não criou o diabo para se lhe opor. Transformou, e isto sim, um querubim que lhe opôs no espírito imundo, derrotado e condenado para todo sempre. Então ele está derrotado e condenado para todo sempre. Então Deus não criou esse ser para lhe opor, para lhe agredir, para usar o homem para fazer o que está sendo feito. Outro dia nós estávamos numa programação, não vou citar aqui nem, porque não é problema nosso. Uma pessoa, minha esposa falou assim, olha pessoa, essa pessoa estava com uma mulher, só que essa pessoa, ela foi uma mulher. Hoje ela tirou os seios, hoje ela botou pelo no rosto, botou pelo no corpo, cortou o cabelo, tem cabelo de homem. Irmãos, é a figura de Satanás, irmãos. É aquilo que Satanás levou essa pessoa a fazer. Tem um histórico disso que não foi tratado pela presença de Deus, ou às vezes até quis Deus, mas não permaneceu na presença de Deus, se transfigurou numa imagem de Satanás. É uma mulher, tem útero, tem ovário, tem trompa, tem tudo, tem bolsa, tem placenta, tem tudo. Tudo tem de mulher ali dentro. Tem órgão genital de mulher, mas ela exteriormente ela quis ser um homem. E ela é a figura de um homem. Irmãos, e por você ter uma ideia, ao ponto que a nossa sociedade chegou, foi o homem do ano, entre aspas, do ano 2021. 2020, aliás. Fizeram uma... Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Eu não uso mais produto da Natura. Sabe por quê? Porque a Natura é uma empresa de nova era, isso daí vai pro ar, vai até ser derrubado. É uma empresa de nova era que apoia tudo aquilo que é contrário de Deus. Eu parei de usar a Natura. Eu usava perfume. Quando eu vi a Natura fazendo uma propaganda de incentivo à homossexualidade e o lesbianismo, acabou, irmãos, por favor. Eu vou estar dando dinheiro para essa empresa manter essa estrutura? Não. E foi o homem do ano. Mas o quê? Uma mulher que tem órgão genital de mulher, tem ovário, tem trompa, tem útero, tudo de mulher. Mas o diabo falou assim, não, você é um homem. Você vai ser homem agora. Ela se tornou um homem. E quando casou com uma mulher, e está lá com uma criança agora. Olha que situação, irmãos. Quem fez isso? Aí você fala assim, se você acreditar e se você dá apoio, que não tem apoio nenhum, dizendo que Deus criou o mal, você vai falar que não, Deus criou aquilo. Não. Deus não criou o mal. Deus criou tudo perfeito. O mal surgiu
porque ele opôs a Deus. Então Deus não criou Satanás, não criou o diabo, não criou esse anjo para se opor a ele, não. Ele acabou se tornando isso. Então Deus criou tudo perfeito. Transformou, isso sim, um querubim que se lhe opôs num espírito imundo, derrotado e condenado para todo sempre. Faria, né? Então a gente vê isso de uma forma muito clara no livro de Ezequiel. Então, a gente ouviu Deus que me perdoe aí, a gente tem que ser muito cauteloso em falar, tem um punhado de besterol aí, e no momento certo a gente se manifesta, a gente se apresenta, a gente se coloca. Deus criou tudo perfeito, irmãos. Esse ser era um ser perfeito, um ser poderoso, um ser maravilhoso, mas ele se opõe a Deus, ele se corrompe por causa da vaidade, soberba e orgulho. Aí veio a condenação. Aí a partir dessa condenação, dessa desobediência, ele se torna o que ele se tornou. Aí ele se torna o mal. Mas ele se torna o mal quando ele é lançado de fora do céu. Então ele se tornou o mal. Então, irmãos, em Deus nós somos perfeitos, irmãos. Estando em Deus, que é o perfeito, nós somos perfeitos. Fomos justificados, regenerados, santificados em Cristo. Então, em Cristo o homem é perfeito, apesar do seu estado pecaminoso, seu estado original, carnal, ele é perfeito em Cristo. Porque Cristo faz perfeito o santo, regenerado e justificado. Deus não criou nada mal, irmãos. Se eu desse base a esse absurdo, eu diria, não, então aquele lá foi criado por Deus. Não, ele pode fazer isso porque Deus criou isso. Não, Deus criou tudo perfeito. Mas esses sentimentos brotam, vêm no coração desse anjo, aí vem a condenação, vem a destruição, vem a queda, e ele se torna um ser decaído. Aí vem fazer o que está fazendo. Amém? Semana que vem, anota aí na sua agenda, semana que vem vai ser dia 27, anota na sua agenda, as obras de Satanás. Olha, é bom você saber o que ele produz, porque às vezes você tem coisas que é para médico resolver, mas tem coisas que é para Jesus resolver. Então, às vezes a pessoa vai no médico, não consegue, não estou desfazendo a medicina, por favor, entenda bem, mas às vezes não consegue a solução do seu problema, porque não é para o médico, é para Jesus. Como é que eu sei que é para Jesus e o que é para médico? Descobrindo as obras de Satanás. Terça-feira que vem vai ser muito bacana. Que obras são essas? O que ele faz? Amém? Maravilha? Glória a Deus, aleluia. Chegamos ao finalzinho. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. E eu espero ter quebrado um argumento maligno dizendo que Deus criou o mal. Deus não criou o mal. Ele se torna mal por causa de sua condenação. Ou seja, a pessoa está livre, cometeu um crime, mas está livre, ele só se torna um presidiário após a condenação. Ou seja, então a gente tem que entender muito bem e saber muito bem o que nós estamos ouvindo. E quer saber? É ler na Bíblia Sagrada, é estar dentro da Bíblia Sagrada. Estou falando coisas, a Bíblia está aberta aqui diante dos nossos olhos para nós consultar, graças a Deus. Bom, antes de nós orarmos agradecendo a Deus, eu espero que você tenha sido abençoado. Esse é o nosso desejo, estamos aqui para isso, para você sempre estar abençoado. Amanhã, quarta-feira, meio-dia, encontro com a palavra, a série Ser Cristão. À tarde, 3 horas, pastor Ezide e a equipe, com o segundo elo da campanha A Poder no Sangue de Jesus. É feriado, mas tem culto normal. À noite, noite da intercessão, projeto Uniora, vai estar reunido aqui orando, intercedendo pela igreja, pelos irmãos, enfim. E à meia-noite de amanhã, do dia 21 para o dia 22, nós estaremos numa grande campanha de oração à meia-noite do dia 21 para o dia 22. Todas as igrejas do estado de Minas Gerais vão estar presentes. E vai ser pelo Facebook, ao vivo, em nome de Jesus, tá bom? Vai ser algo muito precioso, muito maravilhoso. Vamos orar por cura divina, libertação, batismo nas águas agora domingo, dia 25, vai ser muito legal.
Sexta-feira, terceiro elo da campanha A Poder do Sangue de Jesus, presencial online. Sábado, quero te convidar para 7h30, um culto de casal maravilhoso. Vai ser muito bacana, uma dinâmica muito legal. E no domingo, os 3 horários, 8, 9h30 e 6h30, um culto bem bacana, bem dinâmico, bem didático, para uma programação que a gente lança, se Deus quiser, na Santa Ceia, no programa que a gente lança, se Deus quiser, na ceia de maio, em nome de Jesus, tá bom? Vai ser um final de semana, uma semana bem abençoada, em nome de Jesus, tá ok? Vamos orar agradecendo a Deus, maravilha? Valeu? Maravilha. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por o Senhor nos trazer essas informações, aprendizados, revelações, ó Deus, que nos ajuda a entender e a viver uma vida cristã vigilante, ó Deus, não evitando, ó Deus, de cairmos nas ciladas, nas armadilhas que Satanás tem preparado para aqueles que não vigiam e nem oram. Pai Santo, nos guarde, nos abençoe, nos proteja pelo poder do Teu sangue. Nos dê uma noite abençoada na Tua presença para a Tua glória. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão consoladora do Divino Espírito Santo, e seja com todos hoje e sempre. Amém. Boa noite, Deus te abençoe e até terça-feira. As obras dele, as obras de Satanás. Você vai ser muito rico, você vai entender muita coisa legal, tá bom? Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus abençoe.